Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos a esse pré-lançamento. Vamos esperar o pessoal ir chegando. Oi, Elise, tudo bem? Oi, Brenda. Vou dar mais 2 minutinhos para o pessoal ir entrando. Enquanto isso, como eu recebi muitos directs, o pessoal gostou muito das cartinhas, né? Fez sucesso quando eu coloquei no Stories, fez sucesso quando eu coloquei na última live. Vou iniciar essa aqui mais uma vez com elas. Enquanto eu vou embaralhando aqui, o pessoal vai entrando. Nessa noite aí. Mais um minutinho e vamos começar. O que será que vai iniciar hoje aqui esse momento? Confesso para vocês que eu tô com o coraçãozinho aqui acelerado, porque realmente isso que eu quero fazer, o pré-lançamento oficial hoje aqui para vocês, é algo que eu tô há muito tempo ajeitando, arrumando, preparando com muito cuidado, com muito carinho, colocando todo o meu amor para realmente fazer essa entrega especial para vocês. Mais 30 segundinhos aqui, vamos iniciar. Oi, Miri, tudo bom? Vamos lá, então. Oficialmente agora, boa noite. Sejam todos bem-vindos para esse pré-lançamento. E antes de nós iniciar, vamos fazer aquela tradicional respiração. Então, respira bem profundo. Segura, 1, 2, 3. Solta. Mais uma vez, inspira profundamente. 1, 2, 3, solta. E agora, a nossa última respiração. Vamos fazer bem profundo. 1, 2, 3, segura. E quando soltar, deixa cair. Deixa cair toda a canseira aí que acumulou do final de semana. Para quem iniciou aí a semana também, deixa cair. Vamos aproveitar aqui o momento. Então, para nós iniciar, já que a gente já fez a nossa respiração, vamos ver o que vai sair para o nosso grupo hoje. Vamos ver aqui. Vou mostrar primeiro para vocês. Olha só, é no silêncio que estão as respostas que você tanto busca. Chegou o momento de escutar a voz que vem do coração. Para isso, é preciso silenciar a mente. Vá para um lugar calmo, se permita um momento com Deus. Até vou repetir, ó. Se permita um momento com Deus. Tem muita luz chegando na sua vida. Você apenas precisa se permitir receber. Esteja em conexão com a sua essência. E a afirmação: eu permito que a grandeza do silêncio ilumine a minha vida. Ai, gente, olha que lindo. Depois, quem quiser, me manda, que eu mando para vocês essa cartinha. E vocês vão entender que, olha, essa carta fez muito sentido realmente por esse momento. Depois vocês vão ver a conexão que tem aí com esse lançamento que eu tô fazendo. Vocês vão ficar admirados. Vamos lá, então. Antes de eu iniciar, alguém de vocês, quem tá adivinhando, quem sentiu quando viu ali que eu coloquei os stories, o que será que a Ju tá fazendo? Todo esse suspense que ela colocou. Alguém aqui quer dar um palpite? Alguém aqui quer dizer o que acha que pode ser? Alguém se arrisca? O que será que a Ju tá inventando? O que será que tá vindo? Ó, a Elise colocou, eu quero, vou te mandar a cartinha pra tu ver. Linda, né? Fez sentido aí, Elise? Coisa linda, né? Olha, a Miri conseguiu pegar a essência. Ó, eu me permito que a grandeza do silêncio ilumine a minha vida. E quantas vezes, né, nessa correria que a gente vive, e eu falava nas últimas lives que eu fiz, realmente nós gostaríamos que o dia tivesse mais do que 24 horas. Sempre falta aquela hora a mais, sempre falta aquele a mais, e em muitos momentos a gente fica realmente correndo contra o tempo. Em vez de ter o tempo ao nosso favor, a gente acaba, parece que ele vem como algo que vai nos engolir. A gente não sabe o que faz primeiro, o que a gente dá atenção primeiro e a gente fica, né, naquela.
querendo mais tempo, e daqui a pouco vem aquela exaustão, né? Então vocês vão ver também que esse projeto que eu vou lançar também é um momento de a gente silenciar. Vocês vão entender muito bem. Então, antes de eu iniciar aqui contando a história, como surgiu esse projeto, alguém quer arriscar? O que acha que tá vindo? Oi, Claudinha, tudo bom? Claudinha, linda, mais uma vez aqui acompanhando. Beijo, minha linda. Alguém quer arriscar? O que será esse projeto? Olha, já dei uma dica. Ali, momentos de silêncio. Será que esse projeto vai ter algo de silêncio? O que será que conectou com essa cartinha? Vocês lembram que eu repeti uma frase? Essa frase que eu repeti da cartinha, nossa, eu cheguei a me arrepiar quando eu li. Vai fazer muito sentido para esse projeto. Então, já que o pessoal aqui não quer arriscar o que é, eu vou começar então contando como surgiu, digamos assim, aquele empurrão. Aquele empurrão assim, ó, tu tem que olhar para isso. Lá em 2022, né, quando eu estava na minha segunda transição de carreira, algo começou novamente no meu coração, que eu não estava entendendo. Eu não sabia o que era, mas realmente uma inquietação que eu não entendia. Nossa, eu já fiz a minha primeira transição de carreira, para mim tá tudo maravilhoso, tá tudo lindo, mas o meu coração ainda parece que não estava realizado o suficiente para continuar. E eu não entendia, não tinha essa clareza. O que será que está acontecendo comigo? E foi aí então que em 2023 surgiu a minha segunda transição de carreira, né? Eu estava lá em Panambi, retornei a Seberi e vim aqui entender o que esse meu coração estava tanto almejando, querendo. E eu lancei o meu primeiro produto virtual online, que foi os 21 dias. Tem alguém dos 21 dias aqui? Deixa eu dar uma olhadinha. A Miri participou dos 21 dias. Deixa eu ver quem mais eu tô vendo aqui. Ou me ajudem, vão colocando, que às vezes eu não consigo ver todos aqui. E o meu primeiro produto, nessa nova fase da minha vida, foi os 21 dias, onde através do WhatsApp, durante esses 21 dias, eu fazia um acompanhamento. Todo dia o grupo recebia algo diferente. E eu vou confessar para vocês, o primeiro grupo dos 21 dias recebeu assim, ó, vídeos instantâneos. A maioria deles eu gravava e já postava. E assim, foi muito bacana, porque foi um período realmente de amadurecimento, né? Tinha interação, enfim, foi muito bacana. E confesso para vocês que eu pensei assim, vou fazer só os 21 dias, depois eu vou parar. E pelo contrário, fez tanto sucesso os primeiros 21 dias, que teve a segunda turma, terceira turma, quarta turma, quinta turma, sexta turma, 8 turmas. E ali eu comecei a entender algo que o meu coração estava pedindo, que era esse contato mais próximo. Eu tinha esses 21 dias, primeiro ele era exclusivo para as mulheres, ali em torno acho que da sexta turma, se eu não me engano, eu abri vaga para os homens que quisessem entrar, né? Então também eles fizeram parte, e eu comecei a perceber que por mais que tinha algo, era parecido entre os grupos dos 21 dias, sempre algo novo surgia. Era um novo depoimento, era alguém que se tocava por uma coisa, enfim. E quem participou sabe que o último dia não era assim um clima de despedida. Eu mandava uma surpresa para elas, não vou contar, só quem fez os 21 dias vai saber o que era essa surpresa do último dia. E realmente, naquele dia, eu percebi assim, Deus, obrigada. Eu consegui fazer diferença na vida dele e dela. Ali para mim não havia dinheiro no mundo que pagasse essa sensação de quando eu recebi esse feedback delas, agradecendo pelos 21 dias. Muitas se desculpavam, Ju, eu não consegui fazer os 21 dias bem certinho, mas eu prometo que eu vou rever, enfim. Mas o importante é que eu conseguia contribuir, nem que fosse um pouquinho. Mas elas gostavam muito e é por isso que chegou aí na sua 8ª turma. Então, para mim, eu não poderia deixar para trás essa história, porque foi muito marcante para mim. E depois disso, né, veio o primeiro evento beneficente. Depois vou contar aqui que tem uma deixa com a minha amiga Vivi, que vamos ter agora a 4ª edição do Poder Delas, e tem uma surpresa, vou deixar para contar daqui a pouquinho. E também algo que começou novamente,
o que eu tenho que fazer. E foi se passando o tempo, eu busquei mais conhecimento, autoconhecimento, eu conheci técnicas terapêuticas que transformaram a minha vida, que se eu falar de cada uma delas aqui, dá pra gente fazer uma live de cada, mas realmente, assim, a minha vida começou a de novo aparecer as coisas, eu lá buscando conhecimento e o coraçãozinho batendo, aquela inquietude. Ju, esse é o caminho, mas parece que ainda tinha algo que eu não conseguia ver. De novo eu tava com aquela inquietação. Comecei a faculdade de psicologia, que era um sonho adormecido que eu tinha, né? E me encantei. Nossa, muito sentido na minha vida. Era algo que realmente estava adormecido e quando eu consegui voltar, começou a clarear mais coisas na minha vida. Então, assim, começou novamente um processo que por mais que eu tava naquela dúvida, eu só agradecia. Eu estou no caminho, eu estou no caminho. E de forma bem resumida, né, para mim poder já contar aí, para também não roubar muito tempo de vocês hoje, veio algo que tem a ver também com as cartinhas. Olha só, eu tinha 2 mentoradas maravilhosas, tenho, né, mas agora a gente tá numa segunda fase do processo, que é a Dani e a Adri, e a gente fez um evento juntas, lá em Vista Alegre, né, esse era um evento realmente para elas ir para o mundo, para elas ir para ação. E no final desse evento tinha as cartinhas, essas cartinhas aqui que eu usei com vocês. E quando eu fui tirar a cartinha, eu peguei a cartinha e dizia bem assim: prepare-se o seu coração, você terá conversas difíceis, receba, acolha, agradeça. E eu me lembro como se fosse hoje, que eu olhei para Dani, olhei para Adri assim, eu disse, nossa, é a primeira vez que eu pego uma cartinha e não tem sentido. Para mim aquilo lá, conversas difíceis? Com quem eu tenho que ter conversas difíceis? Se a minha vida tá maravilhosa, tá tudo maravilhoso. Ao meu ver, na minha visão, tava tudo maravilhoso. E eu me lembro assim que eu ri, até nem tirei foto da cartinha, porque eu disse, nem vou tirar foto porque não fez sentido nenhum pra minha vida. Isso não é pra mim. E olhem só o que aconteceu. Isso foi ali no finalzinho de novembro, início de dezembro, isso no ano de 2024, né? No início de dezembro de 2024, aquela coisa veio mais forte. Eu voltei com crises de enxaqueca, eu não estava me sentindo bem. Até num dos momentos que o meu marido foi para cantar, ele até me achou estranho, porque ele olhou e disse, ué, tu não tá legal hoje. E eu não sabia dizer para ele o porquê eu não tava legal. E foi naquele dia, olha só, na madrugada daquele dia, do dia 5 de dezembro de 2024, eu não esqueço a data, que o meu filho dormiu e eu não conseguia dormir. Aquela inquietude, eu não entendia, o meu corpo começou a, sei lá o que eu tava sentindo, eu pensei assim, meu Deus, será que eu vou ter que chamar a mãe? Vou ter que gritar lá pro sogro, pra sogra, porque eu não sei o que tá acontecendo comigo. E eu me lembro, tentar não me emocionar aqui, e eu me lembro que eu tenho o Espírito Santo lá no meu quarto, eu olhei pra ele, me ajoelhei e comecei a rezar. Comecei a rezar e não conseguia acalmar, não conseguia me acalmar, eu disse, meu Deus do céu, o que tá acontecendo comigo? E eu me lembro assim que eu disse, Deus, eu não sei o que tá acontecendo, eu não sei porque que eu tô assim, mas eu me entrego e só peço sabedoria e me ajuda porque eu não sei o que fazer. E eu começava a rezar, e vinha muito a minha família. Eu tentava me controlar, porque eu comecei a chorar também para não acordar meu filho. Só que realmente aquilo para mim tava muito estranho. Eu chego a me arrepiar só de lembrar. E eu não entendi. E eu fiquei um bom tempo ajoelhada, rezando. E confesso para vocês que em casa eu não era muito acostumada a ajoelhar. Ajoelhava na igreja, enfim, né? Mas realmente em casa, minhas orações não eram de joelho, né? E aquele momento, assim, sabe? É como se realmente alguém me colocasse a mão assim, ó. Se ajoelha e reza. Só reza. Enquanto eu rezava, vinha esse sentimento e vinha muito a minha família. Resumo da ópera, na semana seguinte, né? Começou a acontecer coisas assim que eu não entendia. E daí, naquele final de semana, isso foi dia 5, no dia 6, eu... por acaso, tinha um programa para mim assistir, que era a transmissão ao vivo de um encontro nacional,
que eu ganhei o acesso ali com outro produto que eu adquiri também para ter mais conhecimento, enfim. Resumo da ópera para vocês também. Esse final de semana que eu passei assistindo esse congresso foi algo assim que, nossa, eu não tava lá presencial, mas parecia que tudo que acontecia lá era para mim. Todo o exercício que eu fazia era para mim. E ela fez uma analogia com as 4 estações do ano, né? E quando ela falou assim, explicou cada uma delas, eu pensei assim, nossa, eu acho que eu tô na primavera, né? Tô na primavera, tô me sentindo bem, né? A carreira tava bem, os estudos estavam bem, eu acho que eu tô na primavera, né? Beleza. Semana seguinte, exatamente no dia 12 pro dia 13, mais exato o dia 13 de dezembro, aconteceu algo que a partir dali eu comecei a viver o meu inverno. Lembra da cartinha lá que eu recebi das conversas difíceis? Ali foi o primeiro estopim para mim entender, cara, vai começar os momentos que tu vai ter que ter conversas difíceis. Porque começou realmente uma avalanche. É que como se literalmente viesse algo em cima de mim assim e dissesse, acorda, tem que fazer alguma coisa, tu tem que sair do lugar, tu tem que ver isso, vai. E eu comecei a viver um inverno. E esse inverno começou a me fazer muito mal porque ele veio muito rápido. Começou a acontecer coisas assim, que eu não vou entrar em detalhe aqui pra vocês, pra gente não se prolongar muito, mas assim, coisas que me colocaram numa situação de inverno, coisas que eu não conseguia controlar, coisas que eu não conseguia mudar. Lembra que eu falei na primeira live, né? No meu processo de autoconhecimento, eu sou uma controladora em reabilitação, né? Eu me trabalho muito porque eu tenho um perfil de liderança, enfim, mas a gente não tem o controle de tudo. E naquele momento eu percebi, eu não tenho controle de nada. Tudo que eu achava que estava controlado, não estava. E para resumir então essa história para vocês, foi a partir dali que realmente eu vivendo esse meu inverno, eu fui buscar mais. Eu fui buscar esse mais que nem eu entendi o que era esse mais. Mas eu fui em busca. E para resumir também o ano de 2025, eu posso afirmar para vocês que eu vivi o 2025 como se fosse 10 anos em um. Aconteceu tanta coisa, mas tanta coisa, que também não daria mais uma live, acho que daria umas 50 lives para mim poder compartilhar com vocês. E eu não entendia, né, por que estava acontecendo aquilo. Muitas vezes eu me questionei, muitas vezes eu conversei com Deus tentando procurar por que está acontecendo isso, o que eu tenho que fazer, para onde que eu tenho que olhar. E aquilo lá cada vez mais me deixava angustiada e eu não sabia o que eu deveria fazer. Eu falei da Alice do País das Maravilhas, né, na última live, mas eu tava me sentindo que nem ela. Eu queria achar o caminho, mas eu não sabia para onde ir. Eu não sabia o que eu queria. Eu não sabia de fato o que eu tinha que fazer. E também, bem rapidamente, eu quero comentar para vocês de 2 técnicas que contribuíram muito na minha vida. Que a primeira delas foi a técnica do Reiki, né? Uma hora também eu faço uma live, quero muito compartilhar com vocês. Daqui a pouco quero convidar também as minhas mestres para poder falar um pouco mais, porque realmente quem conhece, quem já passou, quem é reikiano ou quem simplesmente só recebeu o Reiki, sabe do que eu tô falando. Reiki, para resumir para vocês assim, ó, Reiki não se explica, Reiki tem que viver, você tem que receber. Então, também nesse processo todo de autoconhecimento, eu conheci essa técnica, eu sou mestre em Reiki, né, e foi algo assim transformador, foi muito bom. A partir dali, eu conheci uma outra técnica que eu me encantei, que foi as constelações familiares, né, para quem não conhece, ela é muito parecida, né, com a terapia sistêmica familiar, né, ela tem uma vertente, né, eu assim posso afirmar para vocês que ela não exclui uma terapia, elas se complementam. E também é um tema que daria aqui para muitas lives, né? Pra gente poder falar um pouco mais. E posso afirmar para vocês também que constelação familiar é algo que vocês também têm que viver. Por mais que daqui a pouco eu possa responder para quem tem dúvida, tem que fazer, tem que sentir. E a constelação familiar, você pode fazer ela de diversas formas, né? Tanto individual, a técnica que eu uso é com o movimento na água, né, ou com os bonecos na água, mas também tem o movimento em grupo, também já fiz com grupo,
E se você preferir também, a gente faz só com as âncoras, sem a água, enfim. Mas vou tentar não me alongar aqui, eu só gostaria de lembrar dessas duas técnicas, porque realmente elas fazem parte desse meu processo e é algo assim que dá muito retorno na questão de transformação. Essa transformação que muitas vezes a gente busca, e o que eu posso trazer aqui para vocês para ficar um pouco mais claro? Vamos pegar a música, né? Quando a música toca, vocês conseguem lá pegar a música, botar ela na mão e prender ela? Não, né? O reiki é mais ou menos isso. Você não vê o reiki, mas essa energia que está sendo canalizada em você através de uma pessoa habilitada no reiki, você sente. E isso vai repercutir em toda a tua vida. E a constelação familiar nada mais é do que a gente respeitar as 3 leis sistêmicas e a gente trazer para o nosso consciente aquilo que também está inconsciente. Das pessoas que vieram antes de nós. E quem veio antes de nós? O nosso sistema familiar. Para a Ju estar aqui hoje falando contigo, primeiro ela veio da mãe dela, a mãe dela veio da avó dela, da bisavó e assim por diante. E olha a conexão, quando eu comecei a falar da mãe, olha quem entrou. A minha mamãe. Olha, tô vendo que a sogra tá aqui também. Sejam bem-vindas. Olha a Leila aqui também. Não tô conseguindo acompanhar todos vocês, mas sintam-se bem-vindos novamente, tá? E voltando então aqui para me introduzir esse lançamento para vocês, conheci essas técnicas, comecei a trabalhar com elas, né? E realmente eu fui percebendo que isso estava fazendo sentido na vida das pessoas. As pessoas que eu estava atendendo estavam tendo resultado através disso. Então não era um simples fazer, era algo que realmente estava impactando. E a partir disso, eu procurei também outros conhecimentos que foram surgindo. Lembre-se do que eu disse para vocês, 2025 parece que eu vivi 10 anos em um, mais ou menos isso. Então aconteceram todas essas coisas e chegou no final do ano, aquele evento que eu falei para vocês nacional, que eu assisti online, eu consegui ir pessoalmente e olha só, o que vocês imaginar que deu de errado para mim não ir, vocês não têm noção. Eu já estava quase desistindo, os meus sabotadores estavam quase falando mais alto. E eu me lembro assim também que eu fui no sacrário e entreguei para Deus e pedi: Deus, quem sabe não seja o momento de eu ir presencial, não sei o que me espera lá, mas quem sabe não seja o momento e eu solto o controle e coloco nas tuas mãos. Eu sei que teus planos são melhores e maiores que os meus. Então, se não for do teu agrado, me desvia. E sair de lá é como se realmente eu tivesse tirado um peso, sabe? Parece que eu tava forçando para ir, mas tudo tava dando contra, tudo tava dando errado. A Adri acho que não tá aqui ainda, mas a Adri foi comigo, de minha parceira. Ela pode me ajudar. Um dia acho que tenho que fazer uma live para contar para vocês, porque aconteceu de tudo e mais um pouco. Mas por fim, consegui estar. E adivinhem vocês, que dia que começou esse evento lá? Olha a conexão. Lembre-se que eu falei para vocês do dia lá que eu me entreguei, que eu me ajoelhei? Dia 5 de dezembro. 5 de dezembro, novamente, eu estava indo lá nesse evento agora de forma presencial. E também de uma forma bem rápida para mim não me alongar aqui. Lá eu vivi coisas que também eu não sei como explicar, porque foi assim, ó, uma experiência mais maravilhosa que a outra. Realmente eu senti muito a presença de Deus, muito Deus falando comigo através de pessoas, através das músicas, através dos momentos, das situações que aconteciam, aquelas coincidências que não eram coincidências. E assim, eu não sei nem como explicar para vocês o quão foi bom estar lá. E eu vim com uma energia, com uma vontade, claro, com uma confusão também, porque eu tava cheia de conhecimento, tava cheia de informações, e eu também não tava entendendo. A partir dali, agora, o que eu tenho que fazer? Como transbordar tudo isso que eu aprendi nesse ano inteiro, com tudo isso que eu aprendi na minha carreira toda? Como transbordar isso? E voltei de novo para o meu momento, entreguei novamente meus planos para Deus e disse: ó Deus, tá aqui a sua controladora em reabilitação, faça-se em mim a sua vontade. Que você consiga, né, não sei a forma que tu vai usar, se tu vai me mandar pessoas, se tu vai me mandar sinais, mas assim, ó, eu agora não sei qual o caminho que eu devo seguir. Então, novamente, eu me entreguei.
E, gente, vocês não têm noção de como as coisas começaram a acontecer. Dessa vez não foi o inverno. Que bom que não foi o inverno, né? Não veio o inverno, mas realmente dá para se dizer assim que veio um outono misturado com aquela primavera, me trazendo pessoas, me trazendo situações, me trazendo também desafios, né? Teve um pouquinho de inverno, mas foi bem levezinho. Era realmente para mim entender se era aquilo que eu queria, né? Hoje eu entendo isso. Então, assim, foi um processo bem desafiador, mas ao mesmo tempo ele estava sendo um processo que começou a me encantar, um processo que eu comecei a colocar ali, a arrumar umas coisinhas e eu disse, nossa, tá ficando bom, né? E aqui não é prepotência, mas realmente eu tava sentindo que aquilo que eu tava colocando tava tendo uma forma e tava ficando bacana, tava ficando legal e eu só sentia coisas boas. Eu só conseguia sentir assim que legal, isso tá sendo algo que tá fazendo o meu coraçãozinho se acalmar, que tá clareando a minha mente, que eu tô enxergando o caminho que eu não enxergava. Então, antes agora de eu falar e explicar um pouquinho pra vocês o que é, mais alguém aí quer dar um palpite, quer arriscar? Nem minha mãe sabe. A mãe não vai colocar aqui porque nem ela sabe, vai ser uma surpresa pra ela também. Alguém quer colocar? Alguém quer tentar arriscar? Vou dar uma dica. É algo relacionado com isso, né? Com esse momento, com esse meu querer transbordar, com essa minha conexão que aumentou, né? Eu já era uma pessoa que me conectava muito com Deus, mas veio algo muito mais forte. Então tem uma dica bem boa aí. Deixa eu ver se alguém vai adivinhar, quer colocar. Ai, é tão bom ver vocês chegando aqui. Eu não consigo dar oi para todo mundo, mas sintam-se acolhidos. Não? Posso seguir, então? Ninguém vai querer dar aquela arriscada? O que será? O que será que vai ter? Né? Tem o gancho também das pessoas que eu atendo. A primeira queixa, se eu fosse colocar num ranking, qual a primeira queixa do pessoal que me procura? Ju, eu não sei o que fazer. Ju, eu não tenho tempo. Ju, eu não tenho tempo. Eu vivo correndo atrás do relógio. Ju, eu não sei que direção tomar. Ju, a minha família, eu não sei por onde começar. E assim, através também dessas queixas do pessoal que eu atendi, que veio, eu fui juntando. E hoje eu posso afirmar para vocês que tudo aquilo que veio até mim já era com esse propósito. Porque quando eu estava fazendo esse projeto, eu me lembrava. Eu me lembrava do sofrimento dessas mulheres que me pediam um auxílio no relacionamento delas para encontrar uma direção. Eu me via naquelas mulheres que não sabiam mais o que fazer porque elas estavam se sentindo exaustas, que elas não tinha mais fórmula para elas ir atrás, não tinha mais remédio para elas, né? Então, assim, cada um que chegou a mim, eu entendi que foi a mão de Deus. Que Deus colocou cada pessoa, cada situação, cada desafio para realmente a minha vida ter um outro sentido. E eu sempre fui uma pessoa que gostava muito de procurar conhecimento. Quando eu era gestora, eu praticamente era a mãe da minha equipe, né? Então, assim, eu tinha esse lado maternar, tinha esse lado de cuidar. Então, assim, eu percebia que as pessoas se sentiam à vontade de me procurar, de falar comigo, e aquilo me fazia bem. Então, eu juntei tudo isso e tirei aquele primeiro insight que me veio lá em 2022, de algo que eu gostaria de fazer, mas eu não entendia como fazer, né? Então ficou engavetado ali em 2022. 2023, então que eu fiz a segunda transição de carreira, começou, mas também eu nem lembrei mais, né? Fui para outros rumos, outros caminhos, enfim. E chegou, então, esse 10 em 1, que foi o 2025, para de fato eu tirar do papel esse projeto que eu quero apresentar agora para vocês. Então, antes de eu apresentar, deixa eu tomar mais uma aguinha. E antes, então, de fazer esse anúncio, eu não posso deixar aqui de agradecer. Agradecer, primeiramente, a Deus. Eu não tenho dúvida nenhuma de que foi a mão de Deus que conduziu cada passo, cada linha,
cada coloca, cada tira, cada dá uma olhada aqui, ajusta ali, realmente foi a mão de Deus. Em tudo que foi colocado nesse projeto. Em todas as pessoas que cruzaram o meu caminho para que esse projeto pudesse acontecer. Eu vou tentar não me emocionar, né? E sem dúvida nenhuma, né? Foi o ano que eu mais repeti que Deus existe, que eu não tenho dúvida, que tudo o que acontecia realmente era algo extraordinário e eu só entregava para ele assim, Deus, eu sinto, é você agindo na minha vida. E eu comecei a me sentir assim, nossa, tá acontecendo tanta coisa boa, como eu retribuí esse amor de Deus por mim? Como retribuir isso? E eu entendi que é como se fosse um acerto de contas. Como assim, Ju, um acerto de contas? Porque lá em 2015, eu briguei com Deus. E eu não vou entrar muito em detalhes aqui, porque é algo que mexe ainda muito comigo, mas hoje eu entendo que foi um processo que eu precisei passar, que teve um propósito que estava muito além do meu entendimento, mas para quem me conhece já sabe, né, que foi o que aconteceu com a nossa primeira filha, e quando eu comecei a falar aqui, já enxerguei o meu amor aqui. Oi, amor. Chegou bem na hora que a mulher aqui tá emocionada, tentando não se emocionar. Mas ele me conhece e já tá acostumado, né? Mas por que mexe com as minhas emoções? Porque realmente foi algo muito marcante, foi algo que não só eu, como meu marido, como a minha família inteira também não entendeu, né? A nossa filha foi muito desejada, foi muito amada, mas ela nasceu. E hoje eu entendo que ela poderia nem ter nascido, mas esse amor, essa minha fé que eu tinha, meu marido tinha, a nossa família tinha, Deus permitiu que ela nascesse. Por mais que ela ficou só 34 dias viva, ela nasceu. E foi os 34 dias para a gente entender o real significado de amar, o real significado da palavra família. Então, não vou falar mais sobre isso, só queria introduzir porque vocês vão entender que tem um propósito por trás disso. Foi o momento que eu briguei com Deus, que eu questionei, enfim. E quando eu estava fazendo esse projeto, veio muito forte isso. E eu não poderia deixar de incluir a memória dela nisso, né? Porque ela faz parte da nossa vida. E uma coisa que agora a mãe tá ali me vendo, né? Mas a mãe vai lembrar que a mãe disse assim: filha, tudo passa. Tudo passa. Tanto os momentos bons como os momentos ruins, mas tudo passa. E naquele momento eu não entendia, eu só dizia, isso nunca vai passar, mãe, isso nunca vai passar. Mas hoje eu entendo, né, mãe? Passou, né? Passou e tá nascendo esse projeto lindo, que eu não tenho dúvidas nenhuma que tá abençoado por ela. E outro ensinamento também muito lindo que eu levo da minha mãe é que ela diz assim, quando a gente vê alguma notícia ruim, alguma coisa, principalmente sobre famílias, né? Olha quanta tragédia aconteceu com famílias, né? Não só nesse último ano, mas nesses últimos tempos. E eu disse, meu Deus, por que tá acontecendo tanta coisa assim, né? E a mãe comentou comigo assim, dizendo que o inimigo ataca primeiro onde mais dói. E onde mais dói é a família. Aonde o inimigo não gosta de ver felicidade é a família. Ele pode começar atacando a mãe, ele pode começar atacando os filhos, ele pode começar atacando o casal, mas ele quer destruir a família. E quantas famílias a gente vê desestruturadas? E aqui eu não quero trazer para vocês, que a minha família é perfeita, que a minha família é de comercial de margarina. Não é. Todas as famílias têm as suas questões, todas as famílias têm os seus desafios, só que elas não podem perder a essência de família. E eu percebi fazendo esse projeto que essa era a minha essência. Eu iniciei com o meu nicho de mulheres, né, porque eu também estava nesse processo autoconhecimento e conhecimento, só que com o desenrolar das coisas, eu voltei para minha essência. Eu voltei para minha família, né? Então, assim, para fazer oficialmente esse pré-lançamento para vocês, esse projeto é pensado para a família. E a família,
não pode excluir ninguém. Então, assim, eu procurei realmente colocar nesse projeto que a gente pudesse fazer um espaço especial para os casais, um espaço especial para as mulheres, um espaço especial para as mães, né? Tem alguma mãe aqui? Acho que tem várias, né? E qual o desejo maior de uma mãe? Deixa eu ver o que a Claudinha colocou. Mexe com as minhas emoções, porque realmente foi algo muito marcante. Realmente, né, Claudinha? Querida. A tua mãe também, né, Cleci, um anjo na nossa vida. Então, assim, voltando, né, eu entendi que a minha essência era a família. Porque a minha primeira transição de carreira foi por causa da minha família. A minha segunda transição de carreira foi por causa da minha família. Então, a minha essência, sem sombra de dúvida, é a minha família. E como eu vou fazer algo que eu vou excluir minha família? Como eu vou fazer algo que é só para mim? Por mais que eu defendo que a gente tem que olhar pra gente, que a gente tem que se cuidar, que a gente tem que se valorizar, porque foi algo que eu demorei para entender, mas depois que eu entendi, realmente fez muito sentido para mim e me ajudou. Como que eu queria que meu filho se sentisse bem se ele não me via bem, né? Antes de entrar aqui na live para vocês, ele, mãe, posso clicar aqui no botãozinho? E eu disse, não, espera um pouquinho, filho, que a mãe tem que colocar o título aqui. Mas ele lindamente sorriu, me deu um beijo, subiu com o pai também me deu um beijo, né, amor? Antes de subir. Mas realmente é esse apoio. Eu não estaria aqui falando com você se eu não tivesse esse apoio da família. Eu não estaria aqui se a mãe hoje não fizesse um Instagram e hoje ela tá conseguindo me assistir ao vivo, as outras lives ela não conseguiu. Então, assim, é a família. O meu suporte, a minha base é a família. E também trazendo os exemplos que eu tive nos meus atendimentos, que quem me procurava começava às vezes com questões pessoais, questões profissionais, mas quando virava e mexia, caía onde? Na família. Ju, eu gostaria de trazer meu marido aqui fazer a sessão contigo, mas eu não posso, né? Eu dizia, se ele não quer, infelizmente tu não consegue. Mas a mudança que tu quer nele, começa em você. Ele passava um tempinho, elas vinham me agradecer. Ju, deu certo, parece que foi mágica. Mas não foi mágica. A gente é um reflexo e tudo vai se conectando. Lembra do que eu falei para vocês, que isso é comprovado cientificamente, que o ambiente é maior do que a genética? Então você imagina um ambiente familiar que não tá legal, como que cada um dos membros vai se relacionar? E hoje eu entendo o porquê que eu fui tanto atrás de conhecimentos sistêmicos. E o que é o conhecimento sistêmico? De você olhar o todo, de você não isolar nada, de você integrar, de você não ver só uma coisa. Vamos pegar um exemplo, dor de cabeça, né? Quando a gente sente dor de cabeça, geralmente o que a gente faz? Vamos tomar um paracetamol. A dor de cabeça passou, mas a gente não olha o todo. O porquê me deu essa dor de cabeça? Atrás do sintoma, onde está a causa? O porquê que eu senti essa dor? Lembra que eu falei da dor de garganta? O porquê me deu essa dor de garganta? Esse é só o sintoma, mas o que está atrás do sintoma? E ano passado também foi um ano que eu fiz algo muito diferente, que foi bem marcante para mim também, que eu retornei nas escolas que eu estudei e também nas novas que tem hoje, dando uma palestra no Setembro Amarelo. E lá eu percebi algo assim que me tocou profundamente. Tanto as professoras como os alunos, e olha que eu dei a palestra só pro pessoal mais jovens, né? Como eles precisam falar e ser ouvidos. E depois, no final de uma das palestras que me marcou muito, teve um garotinho que ele veio e me abraçou e disse obrigado, prof. Querido, né? Eu nem era prof, tava só como palestrante, mas aquele abraço dele, assim, e depois eu comentei com a psicóloga da escola, né? E ela me disse, nossa, Ju, tu não imagina o quanto esse abraço que tu deu nele, ele tá precisando. Né? Os pais recém tinham se separado, né? Ele tava com dificuldade nas aulas, mas ele foi assim tão natural, tão espontâneo, ele veio até mim, me abraçou, me agradeceu, porque algo do que eu falei na palestra tocou ele, né? Mas o que tá por trás disso? Foi todas as conexões que eu comecei a fazer. Nossa, ele não tá legal na escola por causa disso. E depois as coincidências que não são coincidências, eu fiz um trabalho também na faculdade que a gente estudou sobre isso, né? Sobre as dificuldades de aprendizagem, enfim. E o que estava por trás disso?
e a conexão escola, família e aluno. O quanto a família era importante nesse processo. E daí eu fiquei me questionando, né? Daqui a pouco você começa a julgar aquele aluno X achando que ele não é legal ou que ele tem algum problema, enfim. E daqui a pouco o que ele precisa de ajuda é lá na família. É só olhar para a família ou a família olhar para ele e vice-versa, né? Mas voltando a dizer aqui para vocês, a minha família não é comercial de margarina. Aqui eu não vou ensinar ninguém a ser a melhor família, mas que a gente possa se conectar e realmente crescer juntos, né? Essa troca, a gente criar esse ambiente. E eu fiquei me questionando como fazer esse ambiente, como colocar tudo que está aqui nessa mente, que começou a ferver, que veio um monte de ideias, como colocar num lugar que seja de fácil acesso, que as pessoas vão conseguir realmente pegar e ver. E uma coisa muito bacana que eu vi nas últimas, parece que veio uma avalanche também, de muitas reportagens, de muitas postagens falando que a gente não deve acordar e pegar o celular, né? Porque geralmente tu vai pegar o celular, tu vai ver alguma notícia ruim ou tu vai ver algum compromisso que tu não quer ver para aquela hora, teu cérebro vai começar a trabalhar e tu já começa a ficar ansioso e meu Deus do céu, e tu não consegue tomar um café direito, tu já vai trabalhar ou quem trabalha em casa, enfim, vira uma loucura, né? Então já estão sendo feitas pesquisas, né, dizendo para você acordar, se acalmar um pouquinho, não pegar o celular e depois fazer as atividades normais, né? Ou quem conseguir ainda, que é mais indicado, fazer atividade física. E pensando nisso, nesse meu projeto, eu fiquei assim, tá, então se daqui a pouco isso é algo que nós seres humanos não conseguimos não fazer, que é acordar e pegar o celular. Por que então eu não posso, o meu despertador, ser algo que eu vou apertar e vai me fazer bem? E foi aí que surgiu uma das coisas que tem nesse projeto. Agora já vou falar uma das coisas, depois eu falo o nome total. Que é o despertar com Deus. Que realmente quando você colocar lá o horário que você quer despertar, que você vai receber algo que vai te conectar com Deus. Às vezes pode ser um áudio, às vezes pode ser uma imagem, ou simplesmente uma frase, enfim, mas algo que seja rápido, para juntar também com aquela questão que a gente não tem tanto tempo, que a gente precisa otimizar o tempo, enfim, para não ter aquela desculpa, tá? Então já como eu dei aqui um spoiler, e eu começo a falar, eu me empolgo, né? Daqui a pouco vocês vão colocar aqui que eu tô enrolando, né? Não tô enrolando não, começa a surgir uma coisa e outra. Mais alguém quer dar um último chute antes de eu falar o que é esse projeto? Olha, meu afilhado, que maravilhoso, entrou de novo. Oi, Alex. Oi, Sônia. Oi, para quem eu não vi ainda também. Sejam novamente muito bem-vindos. A Andri entrando aqui também. Oi, Andri. Alguém quer arriscar um comentário? Não? Então vou lá, vou falar para vocês, isso que tá muito guardado, eu tava ansiosa já, mas é uma ansiedade feliz, porque realmente quando a ansiedade é a ânsia pelo futuro, e realmente isso é algo que tá chegando para vocês, que é um futuro que eu comecei a construir há muito tempo, que ele foi lapidado, que ele foi modificado, e que nesse mês ele vai sair do papel. Hoje é o pré-lançamento oficial dele, e em 13 de fevereiro será o seu lançamento oficial. Mas para a gente chegar no lançamento oficial, eu tenho que apresentar para vocês, porque eu vou querer também a ajuda de vocês. Como assim, Ju? Tu já não fez isso? Não era só lançar? Em partes. Por quê? Porque algo que eu levo para mim, todo esse processo que eu tive de conhecimento e aprendizado, que até a gente pode andar. E aqui tem uma frase, né, do nosso personal treinador Giovanni, né, que ele costumava fala para nós, a gente até pode ir, mas juntos a gente vai mais longe. Isso também fez muito sentido para mim, que realmente, às vezes a gente acha que indo sozinha, tentando abraçar tudo, a gente vai conseguir ser mais rápida, mais ágil, e às vezes o que a gente precisa é só de uma ajuda, é só de caminhar juntos. Né? Então, por isso que eu quero que esse mês, por isso que é um pré-lançamento, que realmente quem quiser possa conhecer, possa ver se realmente faz sentido, se é aquilo que quer, se gosta. E vocês também vão me ajudar dando dicas no que pode ser aperfeiçoado,
Ah, Ju, eu senti que faltou algo aqui, então você pode, né, quem sabe, se for relevante, enfim, mas que realmente vocês se sintam parte. E a gente vai criar um movimento dentro disso chamado de Movimento dos Fundadores. Vocês vão me ajudar nessa construção. Mas o que é isso, Ju? Tá ficando meio complicado. Deixa eu descomplicar aqui para vocês. Então, esse meu projeto, com muita gratidão, antes de apresentar ele oficialmente, eu tô só enrolando, né? Agora tô me sentindo aquelas que tô enrolando. Ó, a Claudinha botou, será que é academia? Vai ter algo conectado com a academia também. Mas antes, então, de eu anunciar o nome e o que é, eu quero fazer o meu agradecimento especial a Deus. Sem Ele, nada disso seria possível, por isso que eu contei toda a minha história, como foi, né, esse empurrão, essa mão de Deus na minha vida. Depois de agradecer a Deus, eu quero agradecer a todos os meus ancestrais, né? Os meus ancestrais são todas aquelas pessoas que vieram antes de mim para a vida chegar até mim, né? Então, a minha gratidão e a minha reverência a eles. Depois deles, eu não posso deixar de agradecer a mulheres muito especiais na minha vida. A primeira delas é a avó, né? Minha avó Lourdes, em memória, né? Também através dela, minha avó paterna também, a Conceição. E depois dela, mais uma mulher aqui que tá aqui me vendo. Mãe, não vou me emocionar de novo. Mas com muito carinho agradecer a minha mãe que me deu o dom da vida, né? Para quem já foi ou fez alguma coisa comigo, né? Eu disse assim, olha como Deus é perfeito. Eu estava na barriga da minha avó, depois fui para a barriga da minha mãe. Como assim, Ju? É isso mesmo. A gente fica, né? Quando a nossa mãe tá na barriga da nossa avó, a gente já é uma sementinha lá, e depois, né, a gente vem ao mundo através da nossa mãe, e isso é muito grandioso. Isso realmente é divino. Então, como não ser grata a essas mulheres mais do que maravilhosas, mais do que inspirações para mim, né? Sem sombra de dúvida, vocês são muito, muito, muito especiais. E depois delas, né, a minha irmã maravilhosa, Amanda, né, meu outro presente aí de Deus, e também a minha filha, né, com ela, como eu comentei para vocês, eu realmente descobri o que é o real significado da palavra amar, né? E é por ela, esse projeto, essa minha gratidão. Também quero fazer um agradecimento especial a uma mulher muito maravilhosa, que é a minha sogra, Matilde. Sem ela, não teria também o meu marido, o meu amor. Então, a minha gratidão a essas mulheres que são realmente exemplo, inspiração, e vocês têm a minha gratidão. E depois de agradecer essas mulheres muito, muito maravilhosas, não posso deixar de agradecer ao meu amor, né? Meu amor Alex. Fevereiro, justamente no dia do lançamento, também não é uma coincidência, essa data foi escolhida com muito carinho. A gente completa 20 anos juntas e 16 anos de casados, e também o lançamento oficial, que ele também tem uma ajuda. Ele fez uma ajuda aí nesse projeto. Não vou dar spoiler aqui não, né, amor? Mas ele também fez parte. E o Adrian Luca, meu filho amado, ele me ajudou aqui na imagem. E quando eu mostrei para ele a imagem, ele disse, filho, o que tu vê nessa imagem? Não vou falar agora, né? Já tô dando muito spoiler. Mas em resumo, ele disse sim, tudo que eu gostava, que era estar em família, e a nossa bênção, que é a Liane, né? E uma coisa que me chamou muita atenção, que ele olhou assim e disse, mãe, essa aqui é a Liane? Eu disse, filho, é uma imagem que representa ela, né? E ele disse, mãe, mas ela é muito mais bonita. Querido, eu disse, sim, filho, ela é muito mais bonita. Aqui ela só está como uma imagem, né? Representando. Mas ela é sim muito mais bonita e eu não tenho dúvida nenhuma que ela tá abençoando esse projeto. E ela faz parte dele. Então, feitos os agradecimentos especiais, né? Depois tenho mais uns agradecimentos, mas vou deixar para o final. Vamos lançar o pré-lançamento da nossa comunidade. A nossa comunidade Caminhar com Deus. E esse nome realmente veio com a mão de Deus, porque foi vindo assim, que nome colocar, o que colocar, e não vinha um nome, não vinha um nome, não vinha um nome. E num piscar, assim como realmente Deus dissesse para mim, caminha comigo. Quando você começou a caminhar verdadeiramente comigo, as coisas não começaram a fazer sentido.
É como se realmente ele falasse no meu ouvido isso. Você escolheu caminhar comigo, sem saber o que você ia encontrar nesse caminho. Então aquilo lá para mim me tocou muito, fez muito sentido. E a família, sem sombra de dúvidas, esse é o nicho que eu quero, é o nicho que faz sentido para minha vida. Aqui nessa comunidade a gente não exclui ninguém, não é uma comunidade que é uma religião, não é uma comunidade que vai ser um curso, que vai ser algo desgastante, bem pelo contrário. É uma comunidade para a gente ser quem a gente é. Lembre que eu falei para vocês novamente da digital? Que a gente possa ser únicos da forma como a gente é, com nossas sombras, com as nossas luzes. A gente sempre está em constante evolução. E é um espaço realmente para você se sentir parte, para você pertencer. E como eu trazer esse projeto para ter um acesso fácil? Né? Como eu vou fazer isso? Será que eu faço só um grupo do WhatsApp? Vou compartilhar no Instagram? Como fazer isso? E Deus me colocou uma pessoa muito especial também no meu caminho, que foi através da Paty, né? A Paty acho que não tá hoje aqui na live, mas se ela assistir depois, fica aqui registrado o meu agradecimento. A Paty Treze, a gente começou a se conectar por outras questões, e hoje eu entendo que foi Deus ali trabalhando também. E ela me apresentou, né, o companheiro dela, o Tiago. Então, numa conversa informal que eu tive com ela, né, comentei das minhas ideias, enfim, e ela disse, olha, Ju, né, quem sabe o Thiago pode te ajudar. E eu disse, bora, vamos ver. Então, quem me acompanha deve ter visto que eu postei um encontro que eu tive com ele, não falei sobre o que era, né, e o Thiago me ajudou na parte técnica, porque como colocar tudo isso que estava na minha cabeça, como eu atingir as pessoas, como conectar elas, como, de que jeito. E o Thiago me apresentou o aplicativo. É um aplicativo, que ele é um aplicativo personalizado, tá? Que você vai poder ter o acesso dele no teu celular, porque hoje não tem outra ferramenta de fácil acesso a não ser o nosso celular, né? Bom, eu tô falando com vocês aqui através do celular. Vocês estão me vendo, a maioria, através do celular. Então, ele é um aplicativo para todos os celulares e ele também é um aplicativo que você pode abrir no teu computador. Então, olha que bacana. Eu consegui unir aquilo que eu estava precisando, né? Como fazer ser um fácil acesso, como fazer mais pessoas atingirem. E nesse congresso nacional, olha o gancho aqui, né? A Ana estava comentando com nós assim, quando a gente pensa em projeto, será que esse projeto nosso é a nível global? E eu me lembro que naquele momento eu pensei assim, nossa, mas a nível global? Isso parece ser meio tipo, não, vou começar, né, no nível global, é muita coisa. E depois, quando aconteceram as outras coisas e eu cheguei e comecei a tirar a minha ideia aqui, eu fiquei pensando, e por que não? Por que não pode ser sim algo global? Por que eu não posso espalhar essa mensagem que me fez tão bem, essa conexão que me fez tão bem, a global? Isso não quer dizer que a Ju quer ser mais que ninguém. Não, o desejo da Ju é simplesmente transformar mais vidas, conectar mais pessoas. Eu me conectei nesse encontro lá com uma amiga querida que parecia que nós se conhecia há 20 anos, 30 anos, desde de criança. E a gente só ficou 3 dias juntas, né? Ela é lá da Alemanha. Então, assim, como a conexão aconteceu de uma forma tão, sabe, que meu Deus, a gente se conectou, foi tão bom. E por que não pensar algo que realmente mais pessoas podem ter acesso? Por que não fazer? Mas o que acontece se a gente volta para nós? Vem os sabotadores, né? A gente daqui a pouco começa a colocar desculpa, começa a colocar empecilhos. Eu podia colocar desculpa para vocês. Não, vou esperar então o Thiago me entregar 100% o aplicativo, depois eu lanço. Deus falou comigo e disse assim, não. Vamos pedir ajuda também? Por mais que a minha família estava me ajudando, né? Principalmente ali na figura do meu marido. Mas por que não ter contribuição de mais pessoas? Daqui a pouco é o olhar que eu não estou conseguindo ver, vocês vão conseguir colocar, tá? Então, de uma forma ampla, está apresentado então aí para vocês um aplicativo, Caminhar com Deus, né? Esse aplicativo então é feito para todos, né? Ele é um aplicativo que ele não silencia nada. Então, é um aplicativo que realmente você vai poder usar ele tanto no teu celular
como no teu computador. E o Despertar com Deus é exatamente isso. Você vai ter um espaço lá que você vai poder programar o horário que você quer, tá? E nesse horário, você vai receber uma notificação no teu celular e daí você escolhe, né? Se essa notificação vai ter som, né? Que tipo de som você quer colocar, enfim. Pra você realmente, ou quem não quiser som, quiser só acordar e olhar, tá tudo bem também. Pra realmente que a primeira coisa do seu dia, que o seu despertar seja com Deus. E como vai funcionar esse despertar? Isso aqui eu vou explicar, tá? Depois outras coisas a gente vai ter mais oportunidades de eu explicar melhor para vocês. Ali vai ter um dia que você vai receber um áudio, sempre curto, né? Lembrando para vocês, é questão ali de 3 minutos no máximo, tá? Não vai passar disso. Ou vai ser uma imagem, ou vai ser uma frase, um pequeno texto, para que realmente você fica nesse tempo, tá? 3 minutos no máximo, para que realmente você comece o teu dia com significado. E tu vai me pedir, Ju, isso é todo dia? Sim, isso é todo dia. A gente conseguiu construir uma ferramenta que todo dia você vai receber. Bah, Ju, mas todo dia acho que eu não vou conseguir ver. Não tem problema, vai estar ali. Ah, Ju, cansei, não gostei mais. Posso silenciar? Pode sim. Então aqui, trazendo para vocês, o que seria o intuito dessa comunidade? Que realmente a gente conseguisse evoluir em comunidade, em conjunto, em todas as áreas da nossa vida, mas caminhando com Deus, né? Que a gente possa ter esse direcionamento, que a gente possa ter esse querer mais, né? Como eu falei para vocês, não é um curso, não é um grupo que vai ficar te cobrando, ai, tu fez isso, ai, tu viu aquilo, não, né? Não é um espaço de perfeição, lembre-se que eu disse, né? É um ambiente familiar, é um ambiente para quem é mãe, é um ambiente para quem não é mãe também, é um ambiente também para o masculino se quiser. Então, assim, é um ambiente que acolhe todos, né? E aqui a gente não vai estar lá colocando perfeição, comercial de margarina, não. É um grupo que acolhe para caminharmos juntos, né? Com um guia que é o nosso Deus. Também, como eu falei para vocês, né? Surgiu essa queixa que eu sempre recebia, cada vez mais pessoas cansadas, cada vez mais pessoas sem tempo, né? Não vai ser um grupo que é uma terapia, mas também, né, tem aquela contradição que a gente diz, não é terapia, mas é terapêutico, né? Então vai ter espaços lá que realmente você vai se sentir bem, né? Também vai ter um calendário no aplicativo para você poder acompanhar, né? Quem me segue quer ver as datas de evento, quer ver como é que funciona, né? Então ali vai estar bem explicado, vai ter benefícios próprios, né? Exclusivos para quem faz parte da comunidade, né? Então, para você que faz parte da comunidade, hoje a Ju fez X palestra, você vai ter um bônus diferenciado. Workshop, você também vai ter um bônus diferenciado. A gente vai ter um calendário também de coisas exclusivas para a comunidade e também a agenda que é aberto para quem não é. Mas eu já tô sentindo aqui que vai ter muita gente que já está nessa comunidade e que a gente também vai fazer trocas, né? E o que seriam essas trocas? Lembre-se que eu falei que a gente não caminha sozinho? Então vai ter também momentos que eu vou ter convidados, convidadas, para a gente fazer essa troca. Que realmente a gente possa interagir, transbordar o que a gente tem de bom e se conectar, né? Então, nesse aplicativo, nessa comunidade, ninguém vai ficar te apressando, ninguém vai ficar te julgando, né? Porque realmente é algo para a gente poder interagir, para a gente poder caminhar. É um lugar seguro, tá? E eu quero trazer para vocês aqui que eu pedi ajuda para a família, né? Eu mostrei mais ou menos como é que ia ser a idade. Não falei para mãe eu queria que fosse surpresa, não contei para a sogra também, para ser uma surpresa, né? Eu vi que acho que ela comentou alguma coisa. Ai, meu amor, ele botou um coraçãozinho. Te amo, amor. Olha, a sogra botou orgulho. Ai, gratidão, sogra. Que lindo. Então, realmente, eu não contei pra eles, né, pra ser uma surpresa. Mas eu pedi auxílio de umas outras pessoas pra mim entender, né, se realmente o caminho que eu tava seguindo, daqui a pouco alguma ideia, né, como vai funcionar, como que é. Então, reforçando, não é um grupo fechado, um grupo que cobra, um grupo que julga, né, que tu tem que fazer aquilo naquele tempo, enfim, não é, e não é isso, tá? Não é uma nova religião também, tá? Pra quem tá achando assim, a Ju botou caminhar com Deus, ela criou uma nova religião. Não! Eu não vou falar por Deus, eu vou falar de Deus. Olha a diferença, eu vou repetir. Na nossa comunidade, a gente não vai falar por Deus, a gente vai falar
de Deus, tá? E tá tudo bem se daqui a pouco você não se conecta lá, vai ter uns outros espaços para você ver, nada lá é obrigado, tá? Então a gente vai ter várias coisas lá. E para quem não é essa comunidade, tá? Realmente essa comunidade é para quem não busca caminhar com Deus, em primeiro lugar, né? Para quem não quer um equilíbrio, né? A nossa vida, eu falei também um pouco na outra live, que a gente vive naquela busca de querer equilibrar as coisas, né? Então, realmente aqui vai ter auxílios para a gente equilibrar tanto a nossa vida pessoal como a nossa vida profissional, né? Nesse grupo, realmente é para que tenha pessoas que valorizem a família e também para aquelas pessoas que às vezes têm alguma questão com a família e não consegue resolver. Esse também é um grupo que vai auxiliar nisso. Porque, como eu falei para vocês, não existe família perfeita, mas a gente pode evoluir, né? E esse evoluir, esse honrar, não quer dizer que, Ju, então quer dizer que eu vou ter que aceitar tudo que tá errado na minha família, vou ter que perdoar tudo, tu vai ficar falando isso? Não, não é. Mas só vai e depois a gente conversa, tá? Não vou dar muito detalhe aqui, mas tenho certeza que a gente vai conseguir construir junto algo que realmente vai tirar esse peso que a gente sente, tá? Esse peso que a gente não entende, tá? Então aqui, uma das dúvidas, a primeira dúvida quando eu mostrava o que as amigas me diziam: Ju, mas eu tô sem tempo. Eu tô sem tempo, não, mais um aplicativo, meu Deus do céu. Esse aplicativo foi pensado justamente para quem não tem tempo. É justamente para você ser a autora do teu tempo e você escolher. Ju, eu não quero fazer o despertar com Deus. Tá tudo bem? Ju, eu posso fazer, em vez do despertar com Deus, eu posso colocar o dormir com Deus? Bom, o nome vai continuar sendo despertar com Deus, mas você pode colocar o horário que tu vai dormir. Então, antes de dormir, você recebe essa mensagem, tá? Mas você que vai escolher, você que vai determinar. A outra dúvida, né, que me falaram: Ju, não sei se vou conseguir acompanhar, né? E se eu não conseguir, se tu colocar lá as coisas, eu não conseguir assistir, meu Deus do céu, o que vai acontecer? Não vai acontecer nada. Você vai estar no teu tempo, da forma como você quer. Não vai existir algo perfeição. A Ju colocou lá o calendário, eu consegui assistir em tempo real, eu consegui fazer tudo. Não, você vai no teu tempo. Lembre-se que não vai ter ninguém te apressando. O conteúdo vai estar lá, você vai acessar o que faz sentido para ti e ver o que é melhor, da forma como você gostaria, da forma que você quer. Outra dúvida: Ju, eu tenho medo de entrar e não participar. Eu tenho medo daqui a pouco fazer parte da tua comunidade e não fazer nada lá ou não conseguir ver. Tá tudo bem. Participar também é estar. Daqui a pouco tu não vai conseguir acompanhar o ritmo ali, ou você não vai conseguir estar em todos os espaços, mas você vai começar aos poucos. Aos poucos você vai entendendo o que faz sentido para ti. Por isso que os fundadores, né, que vão entrar aí até o lançamento oficial, vão poder também ter esse olhar. Nossa, Ju, achei isso tão bacana, mas quem sabe tu podia acrescentar isso. Então aí a gente vai construir também algo que realmente faça sentido, né? E a dúvida que vai surgir: será que isso é para mim? Mas lembre-se, né? Antes de você excluir, experimenta. Não acontecia isso quando a gente vai experimentar uma comida nova ou uma experiência? As mães aí que estão me ouvindo, né? O que a gente fala pro nosso filho? Filho, pelo menos experimenta. Depois você diz que não gosta. Como você vai dizer que você não gosta se você não experimentou, né? Então também o convite para esse aplicativo é que você possa experimentar e se não gostar também tá tudo bem, né? E se você gostar, que você decida participar e estar com a gente, tá bom? Eu não vou falar mais detalhes específicos de como ele é, né? Mas eu já quero trazer para vocês, então, já dei alguma pincelada do que vai ter. Ai, amor, deixa eu ver se o amor tá ali ainda. Eu tava ansiosa pra contar aquele spoiler, que tá ficando tão lindo, e não posso falar ainda, né? Não? Tá, eu vou colocar, então, só a nossa arte visual, né? Já vou lançar depois que eu encerrar aqui a live. Eu vou colocar a nossa arte visual, que ficou da comunidade, que já é algo que ficou assim, nossa, fez muito sentido. Espero que conecte vocês também. Mas agora, antes de eu fazer o encerramento, de forma aqui bem resumida, quem tá aqui comigo agora, ou depois quem for assistir a live e quiser tirar alguma dúvida, escreve abaixo, escreve nos comentários. Qual foi a primeira impressão? O que vocês sentiram aí? Gostaram? Estão em dúvida?
Deixa eu dar aqui uns minutinhos para você, quem quiser aqui compartilhar. Oi, Sandra. Oi, Cássia. Oi, Grace. Tô vendo mais aqui pessoas chegando. Oi, Márcia. Tudo bom? Andréia. Alguém aqui quer colocar uma dúvida? Quer já fazer uma pergunta? Aproveitar? Olha aqui a Rosa Rosane. Oi, tudo bem? E aí, gostaram desse projeto? Esse aplicativo, né? A primeira vez que surgiu uma ideia, claro que eu tinha... A ideia inicial era outra coisa, porque foi isso lá em 2022 ainda. Mas quando eu me deparei com essa ideia de aplicativo, nossa, já me assustei. Porque é algo muito complexo, era algo muito fora da minha realidade. Meu Deus, eu pensei assim naquele momento, isso não é pra mim, nunca vai ser pra mim. E olha só como é as coisas, olha as voltas que o mundo dá, né? Quando vê, eu me conectei, encontrei essa pessoa, a gente trocou, enfim, a gente vai conseguir fazer e vai virar real. E aqui eu trago aquela frase que eu gosto muito de repetir e levo pra minha vida, né? Se você pode sonhar, você pode realizar. E o que veio também a garimpar o título, né? Que ficou assim, por que esse título, né? Mas olha só, eu repetia muito. E eu comecei também vendo as minhas postagens, né? Quando eu tratava em sessão os clientes, né? O que mais eu falava. E uma das outras frases que eu mais repetia era essa. Quando você dá o passo, Deus coloca o chão. Então, olha só. Acho que não tinha outro nome melhor do que não ser esse, né? Caminhar com Deus. Porque é isso, na nossa vida, às vezes a gente passa por momentos que o caminho fica pesado. E a nossa questão de querer sobreviver, de querer fugir do problema, realmente é ir para um lugar que a gente nem sabe, a gente só quer sumir. Mas não é que a gente quer sumir, a gente quer se livrar do problema. Só que fugir do problema não vai resolver o problema, né? E foi isso que eu senti na pele também. Muitas vezes eu queria só fechar os olhos ou só me esconder, que eu queria que o problema também fugisse junto comigo. Só que ele não fugia. Quando eu abri o olho de novo, estava lá. Eu tinha que encarar. Então, como exemplo próprio, às vezes na nossa vida vai vir as tempestades e a gente vai ter que encarar. A gente vai ter que puxar a blusa do armário para tentar se esquentar. Quando vier a chuva, a gente vai ter que abrir o guarda-chuva para enfrentar. Então, realmente é isso, que a gente possa olhar o nosso problema também por um outro lado. E por que não fazer isso de forma leve? E aqui eu posso afirmar com vocês, independente de religião, você ter, né, esse apoio espiritual, que é o apoio de Deus. Jesus é uma figura inquestionável. Aqui também, independente de religião, não tem hoje no mundo quem diga, quem não conheça Jesus. Olha, nós estamos em 2026 e esse número esse ano é por causa de quem? Por causa de Jesus, né? Então, como a gente negar uma presença que foi tão real, como tantas coisas aconteceram na nossa vida, né? Então, assim, por que não também caminhar com eles? Por que tem que ser pesado? Por que não pode ser leve? Né? Olha aqui que a Cleci colocou. A nossa questão de querer sobreviver, de querer fugir do problema, realmente é aí. Realmente, né? Chegou o problema, a gente quer fugir, só que não resolve, né? A sogra colocou um comentário, deixa eu ver aqui. Nos arrumamos, alimentamos o nosso espiritual. Isso mesmo. Arrumamos o nosso espiritual. Porque uma das coisas do ser humano normal é questionar, é se indignar, né, com as coisas que aconteceu. Mas pense, Deus deu livre-arbítrio para nós. A gente realmente tem esses dois caminhos. Mas é você que escolhe. Mas aconteceu isso, por que Deus não evitou? Mas você não sabe o que tem por trás disso. O que irá acontecer? A gente não sabe, né, o porquê disso. Como eu falei para vocês ali do exemplo do que aconteceu com a nossa família, né? Claro que é algo que a gente não queria. A gente não entendia, a gente questionou, a gente ficou, né? Mas depois a gente consegue, assim, pelo menos ela nasceu, né? Então, assim, olhar também com outro olhar, que não é fácil. Mas a gente tem que ter o nosso espiritual fortalecido. A gente não pode perder a nossa fé em Deus. E vou aproveitar aqui, lá no aplicativo também vai ter um espaço que eu vou colocar indicações de livros, indicações de filmes, séries, né? Algo que realmente eu já vi, eu já li, para ver quem gostaria também de ver. Mas eu quero deixar aqui um filme
que eu dei de dica nos meus 21 dias, né? E quem assistiu realmente depois me agradeceu muito, que é aquele filme A Cabana, tá? Já assisti 4 vezes e confesso pra vocês, as 4 vezes que eu assisti, eu peguei sempre alguma coisa a mais, porque ele realmente é um filme assim, ó, fantástico, tá? Então quem tiver a oportunidade... Oi, Andréia, tudo bom? Quem tiver a oportunidade, assista, tá? A Cabana. Se não tiver disponível na TV, tem também no YouTube a versão, né? Quem não conseguir, me manda uma mensagem que eu tenho ele, eu mando o link, tá? Mas é um filme assim, ó, todo mundo deveria assistir. E ali também fala, em resumo pra vocês, não vou dar spoiler do filme, mas realmente essa questão que a gente tá falando, né? Que muitas vezes acontecem as coisas na nossa vida e a gente questiona Deus, a gente quer algo, tipo, pra ontem, a gente quer uma explicação, enfim, mas depois a gente entende, não vou falar mais, vou deixar vocês assistindo, tá? E aí, mais alguém? O pessoal que entrou agora, né? Então, esse meu pré-lançamento é do meu aplicativo, da minha comunidade, Caminhar com Deus, um espaço para você ser realmente quem você é, para que juntos a gente possa crescer, primeiro no espiritual, depois no pessoal, no profissional, que a gente consiga olhar para si, né? Tem espaço também que a gente vai ter esse cuidado com a gente, vai ter espaço para dicas, vai ter espaço de parcerias. Nossa, tem tantos espaços, mas esse eu vou deixar para explicar para vocês no decorrer aí dos dias, tá? Alguém quer colocar aqui alguma dúvida? Senão eu já vou me encaminhar aqui para o encerramento, tá? Vamos ver se alguém mais colocou alguma coisa aqui. Eu acho que eu tô com um delay aqui da internet, está demorando um pouco para chegar. Mas em resumo, então, pessoal, seria isso. Esse meu pré-lançamento, então, da nossa comunidade. A Grace comentou aqui, que bacana, ai, que bom que tu gostou, Grace. Vou ficar muito feliz em te ter na nossa comunidade, tá? E esse convite estendo a todos vocês que daqui a pouco tocou no coração algo, que realmente deu aquela batidinha assim, ah, eu quero conhecer mais, eu quero ver. Como eu disse, né, daqui a pouco você só experimenta. Se gostar, seja muito bem-vindo, se não gostar, também você vai ser acolhido, né? Eu não quero que isso seja assim, ai, uma imposição, a Ju quer vender. Não é esse meu objetivo. O meu objetivo é que realmente eu consiga contribuir com a vida do outro e que eu consiga crescer junto, porque comunidade é isso. Comunidade não é só o bem, ai, a Ju tá aqui fazendo isso porque ela quer. Não, porque realmente o que a Ju sente é que a Ju quer que o pessoal cada vez mais olhe para si, olhe para sua família e cresça em Deus, tá? Porque às vezes a gente quer achar atalhos, às vezes a gente quer, com aquela frase, né, botar o pé pelas mãos, a gente quer que as coisas caem do céu, mas a gente não faz nada para sair do lugar. Como eu vou querer algo diferente se daqui a pouco eu permaneço nos mesmos ambientes, se eu permaneço seguindo atrás das coisas que não estão mais fazendo sentido, né? E esse caminhar com Deus realmente é isso. Não quer dizer que a caminhada vai ser assim a mil maravilha, tudo vai ser perfeito. Mas o que eu posso garantir para vocês é que a caminhada vai ser mais leve, porque nós vamos ter como guia Deus nos guiando e a gente se fortalecendo como comunidade, né? Que a gente possa realmente construir essa comunidade, um apoiando o outro, um auxiliando o outro, e a gente possa plantar para depois colher os frutos na vida aí com você, com a família e Deus abençoando, tá? Então, mais uma vez, muito obrigada. Eu nem olhei para o relógio aqui, mas passei um pouquinho aí de 1 hora, né? Teria muito mais para falar. Eu vou também fazer uma próxima live explicando mais detalhes, né? Como será. Mas esse primeiro momento, essa primeira semana, realmente eu quero deixar aqui o meu convite, tá? E como vai funcionar esse meu convite? Se fez sentido para você, se você quer saber mais sobre, você pode deixar uma mensagem aqui depois que eu deixar gravado, tá? Você pode colocar, Ju, já quero caminhar com Deus, ou Ju me chama, me manda no direct, enfim, a forma que você achar. Quem tem meu contato, quer me chamar no particular, pode me chamar. E vocês vão receber um link que vocês vão ser direcionados primeiramente para um grupo de WhatsApp. Nesse grupo de WhatsApp, né, eu vou colocar lá, o dia que vai ter maiores explicações, né, vai ser lá só no grupo que eu vou estar lançando, né, os bônus, as vantagens, tudo que tu vai encontrar mais detalhes, porque às vezes na live
a gente não consegue explicar tudo, né? E para não ficar cansativo também, quem já sentiu no coração que quer conhecer mais sobre esse projeto, sobre esse aplicativo da comunidade, me manda uma mensagem ou comenta aqui depois que o vídeo ficar salvo, me chama em particular, que eu vou mandar o link e você vai entrar nesse grupo. Esse grupo do WhatsApp é o grupo para que realmente a gente consiga se comunicar até o dia 13 de fevereiro, porque no dia 13 de fevereiro vai ser o lançamento oficial, tá? Só que quem tiver nesse grupo já vai fazer parte do processo. Quem já der o sim, já vai fazer parte dos fundadores, já vai ter acesso antecipado ao aplicativo, né? Então eu vou dar o prazo de uma semana para você entrar nesse grupo, né? Eu vou dar maiores informações. Fechou essa uma semana, que vai ser no dia 20, quem topar e já querer fazer parte, ser fundador, vai ser apresentado o aplicativo, vai me auxiliar aí a terminar de construir, e daí no dia 13 vai ser o lançamento oficial para os demais. Lembrando, bem importante para vocês anotar aí, que quem já sentir, quem estiver, isso é exclusivo realmente para quem estiver nesse grupo, né? Vai ter vantagem só para vocês, tá? Porque é uma forma também de eu valorizar. Da mesma forma que eu já fiz um grupo para quem fez os 21 dias, então elas já tiveram vantagens por ter dado o primeiro sim para esse projeto que foi os 21 dias. Vocês que vão dar o sim para estar também como fundadores, para estar conhecendo aí em primeira mão, vocês também terão vantagens exclusivas. Tá ok? Ver que mais Gui comentou. Ai, Grace, que bom! Ó, já temos uma aqui, membro da comunidade, caminhando com nós. Seja bem-vinda, Grace. Depois eu te chamo para mandar o link, tá? Gratidão. Olha só, a Cleci também, a Claudinha, sobre o aplicativo da comunidade, me manda uma mensagem. Isso aí. A Claudinha já tá anotando aí para não escrever. Claudinha amada, Cleci, sabe quanto vocês são especiais. Nossa, essas duas, mãe e filha, incrível. Vocês são inspiração, tá? Então, quem sentir no coração, manda mensagem ou deixa o comentário ali que eu mando e vocês vêm fazer parte comigo como fundadores. Ó, a Tere é dos 21 dias também. Beijo, Tere. Que bom que você quer. Seja bem-vinda à nossa comunidade. Que bom, tá? Fico muito, muito feliz. Quanto mais gente eu vou conectando aqui, quero deixar registrado, então, mais uma vez, o meu agradecimento às que me deram o primeiro sim nos 21 dias, né? A toda a minha família, né? Todo mundo que me apoiou, né? Todo mundo que eu já nomeei aqui e estendo também para toda a minha família, né? Sem vocês, mesmo que direto ou indiretamente, vocês são a minha base, vocês fazem parte desse projeto, vocês fazem parte da minha vida, né? Desse meu buscar, desse transformar. Realmente sem vocês eu não conseguiria. Oi, Andréia, ai que bom que tu quer também, seja bem-vinda, minha linda. Ó, Andréia, né? Qual cidade que tu é mesmo, Andréia? Não me lembro. Mas Andréia eu sei que é de outra cidade, que linda, seja bem-vinda, tá? E eu também não poderia deixar aqui de fazer um agradecimento a também os meus outros empregos, né? Então, antes de eu chegar nessa minha jornada como terapeuta, né? Eu fiz uma formação internacional, estou como terapeuta internacional, como mentora, como palestrante. Eu também faço cerimoniais, que é algo também que me encanta muito. Então, estou à disposição e para mim continuar, para mim lançar esse projeto, é como se realmente mais um filho nascesse. Não um filho humano, mas um filho que vai trazer a comunidade caminhar com Deus mais famílias. É como se realmente eu estivesse aqui entregando um filho para cada família que for receber. Que possa sentir esse amor de Deus, que possa sentir, se conectar, crescer na fé, crescer tanto no pessoal como no profissional. Lembra que eu falei para vocês? Não existe CNPJ bom se o nosso CPF não estiver bem. Então aqui eu quero deixar para vocês que a gente vai caminhar juntos, que a gente vai se fortalecer. E para mim realmente colocar esse filho no mundo, eu tenho que ser grata aos antigos trabalhos que eu estive, né? Então, primeiramente, quero deixar minha gratidão à Cotrizal, né, que foi a minha segunda família por quase 17 anos. Então, a minha gratidão, o meu primeiro emprego. Lá eu conheci pessoas extraordinárias, tenho muito, muito o que agradecer. Muitas pessoas passaram e eu não posso aqui não lembrar de fazer esse agradecimento. E também, né, agradecer
a mais uma família que me recebeu muito bem, a minha outra segunda família, que foi a Thermomaster. Quero agradecer, né, aos donos, ao Darcio Michels, a Marli Michels, não sei se ela tá aqui, mas se ela escutar depois, deixo aqui a minha gratidão. A Jana, né? Jana também faz parte da família dessa empresa, que me acolheu em Panambi por 2 anos. Foi 2 anos que eu tive uma experiência incrível, que eu não tenho aqui nem como mensurar para vocês. Então eu deixo aqui a minha gratidão. Oi, Marli! Ó, a Marli tá ali. Marli, então reforço a minha gratidão, né, a vocês, donos da Thermomaster, que me acolheram tão bem, que me fizeram crescer tanto. Eu só tenho a agradecer. E também agradecer por vocês entenderem, né, o meu momento de voltar, de retornar. E hoje poder contar com esse apoio é, sem sombra de dúvida, algo que não há dinheiro no mundo que pague, né? Então esse agradecimento especial, esses meus 2 trabalhos, antes de eu me tornar aí mentora, terapeuta, palestrante, cerimonialista, mas eu tenho que ser grata a vocês. Do fundo do meu coração, meu muito obrigado. E para encerrar, mais um agradecimento. Eu teria mais pessoas aqui, mas daí eu não vou conseguir falar de todo mundo, né? Então, um agradecimento especial às famílias, meus amigos aqui, que se eu pudesse falar, vai dar 2 lives. Mas que estenda esse abraço, esse carinho a todo mundo que acreditou. Eu digo assim, desde as primeiras ideias, né, que estava junto, que fez, que aconteceu, né? E também um agradecimento muito especial aos processos que eu passei de autoconhecimento, às mentorias que eu participei. Quero deixar aqui um agradecimento especial à minha primeira mentora, que foi a Ediana Grace. Depois eu entrei para a comunidade da Mana Michele, que me fez crescer muito, né? Uma inspiração. Também depois com a Ana Lisboa. Agora eu vou aproveitar aqui, deixar registrado que eu assisti esse evento, né, nacional, que eu assisti primeiro online lá, foi o da Ana Lisboa, e no ano passado eu estive presencialmente e foi ali também a minha virada de chave. Então é minha gratidão a essas 3 mulheres maravilhosas que têm também, né, toda essa transformação que já fizeram na minha vida e na vida de tantas pessoas. Eu deixo aqui a minha inspiração e a minha eterna gratidão a vocês também. E reforço, né, a todos que direto ou indiretamente fazem parte da minha vida e estão aqui junto, né, construindo esse sonho, fazendo realmente esse sonho acontecer. A vocês que já deram o primeiro sim, né, Grace, Tere, que já botaram eu quero, a Claudinha, a Cleci, né, gratidão de todo o meu coração. E eu quero realmente que vocês sintam esse meu transbordar, que vocês sintam realmente que a gente vai caminhar juntas com o nosso guia, com o nosso Deus. E eu espero realmente do fundo do meu coração que faça sentido para vocês também estar nessa minha comunidade, nessa nossa comunidade, caminhando com Deus, tá bom? Antes de eu dar beijo, mais alguém quer perguntar alguma coisa, deixar alguma coisa? Não? Ai, é tão bom vendo as pessoas entrando aqui, comentando. Nossa, só agradecer mesmo. E oficialmente, então, pré-lançado aplicativo da nossa comunidade Caminhar com Deus. É só o primeiro passo, porque tem muito mais para mim poder aqui mostrar para vocês, transbordar para vocês, tá? Quem sentir no coração, então, me chama, que eu passo maiores informações. Quem já colocou aqui eu quero, eu também já vou mandar, tá bom? Beijo, fiquem em paz, fiquem com Deus. Que Deus abençoe cada um, cada uma, as suas famílias. Realmente, isso que está acontecendo hoje vai ficar na minha memória, vai ficar gravado, vai ficar registrado, mas que realmente a gente daqui a 1 ano possa ver juntas isso e realmente sentir que aqui foi o passo inicial de algo muito extraordinário, muito especial que está chegando para as nossas vidas. Beijo, Marli! Oi, Salete! Oi, Vanessa! E todo mundo que tá chegando aí. Alguém mais quer falar alguma coisa? Eu vi que entrou mais gente agora. Deixa eu ver. Ai, muito obrigada! Eu vi que já tem gente me mandando mensagem no WhatsApp aqui. Que bom, fico muito feliz mesmo. Tá? É realmente algo assim que eu não tenho nem como explicar pra vocês. A cada linha, a cada jeitinho que eu colocava nesse projeto, eu ficava assim, Deus, me conduza, porque isso é para você. Isso realmente é uma retribuição e uma pequena retribuição de tudo o que tu já fez na minha vida.
Como eu falei pra vocês, né? Várias vezes eu dizia assim, Deus é você, não tem outra explicação, não tem como isso acontecer. Deus é você, tá? Então, que realmente vocês possam sentir também isso que eu já senti e que vocês possam transbordar também e a gente vai caminhar juntas, tá bom? Agora sim, beijo no coração, fiquem com Deus, Deus abençoe vocês, até a próxima e espero o contato de vocês. Tenho certeza que vocês não vão se arrepender pelo sim que vocês vão dar. Gratidão a quem já deu o seu sim e espero vocês aqui de coração aberto para nossa comunidade. Beijo e até mais!